Brasil deve ter uma nova safra recorde de grãos em 2025 e 2026. E quem conta pra gente essa expectativa é o Gustavo Porto, repórter do AgFeed. Expectativa fortíssima, hein, Gustavo? Porque a gente sabe da importância que teve esse recorde de safra para 2024, 2025 e agora também para o ano que vem. A gente pode ter esse mesmo cenário. Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos da CNN Money. Pois é, né? É uma expectativa ainda muito incipiente, é uma perspectiva feita pela Companhia Nacional de Abastecimento antes do comecinho do plantio dessa próxima safra 2025-2026. E os dados da Conab divulgados hoje apontam que a produção agropecuária deve crescer 1% nos grãos e nas fibras, saindo de 350 milhões de toneladas para 350, quase 354 milhões de toneladas em 2025 e 2026. A área cultivada deve crescer 3,1% para 84 milhões 240 mil hectares. E a produtividade, no entanto, deve recuar 2%, já que a área cultivada cresce muito mais que a produção prevista para 2024, 2025 e 2026. No setor de proteínas animais, a produção consolidada de bovinos, frangos e suínos deve atingir 32 milhões e 300 mil toneladas, ligeiramente acima do observado nesse ano passado, como destaque para o avanço das carnes de frango e suína, já que a carne de bovina deve recuar. Muriel, a soja, né, que é a nossa principal cultura de grãos, deve seguir como motor aí da produção agrícola nacional. A Conab projeta um novo recorde para 177 milhões e 700 mil toneladas em 2025 e 2026, um aumento de 3,6% sobre a safra anterior, e a área cultivada deve crescer 3,7%, ou seja, a produtividade deve seguir estável. E a soja, a gente sabe, né, tem uma elevada liquidez, tem uma forte demanda internacional e também uma demanda interna muito forte, principalmente pelo biodiesel, né? A gente tem um aumento crescente aí na mistura do biodiesel ao diesel de petróleo, que tem demandado muita soja. A soja é a principal matéria-prima para a produção do biodiesel. As exportações de soja devem saltar para 112 milhões de toneladas na próxima safra. E o Brasil deve seguir aí como o maior fornecedor global, sobretudo para a China, né, que é o nosso principal cliente. Já o milho deve ter uma produção mais ou menos estável, em torno de 138 milhões de toneladas. A Conab estima que deve ter um aumento de 4,5% no consumo doméstico, puxado, é claro, também por outro combustível, que é o etanol de milho. A gente tem aí quase toda semana, todos os meses, anúncios de novas unidades produtoras de etanol de milho, tem consumido bastante o cereal e também a exportação deve crescer, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, 16,5% para chegar a 46 milhões e meio de toneladas na próxima safra. Com isso, os estoques de passagem que foram repostos um pouco devem permanecer estáveis, já que vai ter muito consumo de milho e deve consumir um pouquinho de estoque também. O algodão deve ter uma alta de 3,5% na área de produção, e na área e produção chegar a 4 milhões de toneladas, 0,7% acima, considerando aí a pluma, né, que é o principal produto do algodão. Agora, nas carnes, o destaque é os bovinos, Muriel. A gente participou ontem de um seminário em São Paulo, a gente estava presente, a cobertura do AgFeed. A gente percebeu aí que a oferta de animais, né, a oferta de animais de carne bovina e dos animais deve começar a recuar a partir do próximo ano, já que teve muito abate de fêmea no Brasil, muito consumo, as fêmeas não produzem os animais, os bezerros, então deve ter um recuo na oferta, o que deve trazer, segundo a Conab, uma queda de 3,5% na oferta de bovinos para 2025, 2026. A avicultura, falando dos frangos, né, a gente lembra que teve a questão da influenza aviária que freou a produção e as exportações de frango nesse ano, mas no próximo ano a avicultura deve retomar o crescimento após os efeitos serem já resolvidos, né? Uma crise que foi resolvida no Brasil por enquanto, e a avicultura deve retomar bastante a oferta e as exportações de frango, o que deve acontecer também com suínos. Os suínos devem continuar com um bom momento, a oferta deve crescer 3,5% e as exportações terem recordes para mais de 1,5 milhão de toneladas.
Para completar, Muriel, a questão do arroz. A gente teve esse ano um assunto que a gente já falou aqui também, aqui na nossa parceria e no AgFeed, uma super safra de arroz, os produtores do Rio Grande do Sul, principalmente, estavam reclamando que tinha muita oferta, o preço estava caindo, o governo fez algumas ações para poder comprar arroz, e esses outros grãos, né, o arroz é um destaque negativo. A produção deve cair 10,1%, por causa justamente dessa rentabilidade menor que a gente teve esse ano, ou seja, deve ter menos oferta no ano que vem. A gente lembra, Manuel, e reforça essa questão, que a gente está plantando essa safra, que ainda depende de chuva, a gente deve ter bastante chuva na próxima semana, né, uma perspectiva boa, então a gente deve ainda ter novas perspectivas durante toda a safra, até junho do ano que vem, quando termina o período 2025-2026. Muito bem. Gustavo Porto, obrigada e bom trabalho para você por aí. Obrigado, Leão. Boa tarde para todos, Muriel. Boa tarde.